Use o poder de uma regra para mudar sua vida. Poder de uma regra. Você entende o que é uma regra? Todo o mundo você encontra em todas as partes do mundo regras. Você encontra, às vezes não são chamadas regras, às vezes são leis, até mesmo costumes, tradições, regras não escritas. Mas a verdade é que a sociedade, o mundo não funcionaria sem regras. E o ser humano é assim. O ser humano precisa de regras, porque sem regras ele se torna perigoso para si mesmo e para outros. Ele se torna, no mínimo, um caos. A pessoa que não tem regra, por exemplo, de horário para ir dormir, horário para acordar, essa pessoa não tem uma saúde física, mental, emocional boa, porque o próprio corpo exige que a gente tenha regras. Horário para dormir, horário para acordar, que você tenha esse hábito, essa rotina, para que o próprio corpo possa realizar as suas funções de recuperar as energias e etc. Então, o ser humano ele foi criado de forma que ele precisa de certas regras. E se ele remove as suas regras, então ele começa a fazer mal a si mesmo e ao seu próximo. Quem já teve um vizinho barulhento, um vizinho que coloca uma música lá no último volume, e sabe muito bem o que eu estou falando. Aquele vizinho não respeita regras da boa vizinhança, não respeita o alheio, o que é do outro, não é? O direito do outro. Enfim, então ele faz mal aos seus vizinhos. Regras são ferramentas poderosíssimas para mudar a sua vida. Eu me lembro que no meu casamento, eu coloquei uma regra para lidar com um problema recorrente que eu tinha. O problema de raiva mal administrada. Quando a Cristiane falava algo que me irritava, eu herdei do meu pai um péssimo hábito de fechar a cara e ficar no silêncio com ela. Então, ela me chateava e eu ficava, entre aspas, de mal com ela, sem falar com ela 1 dia, 2 dias, 3 dias. Isso era péssimo, eu odiava isso quando eu via meu pai fazendo isso com a minha mãe, mas foi o que eu aprendi. Eu não sabia lidar com algum tipo de desagrado, de chateação no meu casamento. Isso durou por anos. Como que eu venci isso? Uma regra me ajudou. Qual foi a regra? Eu não vou mais dormir de mal com a minha esposa. Eu coloquei essa regra no meu casamento. Eu não vou dormir de mal com a minha esposa. Eu não vou dormir com um problema pendente com a minha esposa. Não vou. Por mais que eu tenha que prolongar o tempo que nós vamos ficar acordados, e algumas vezes nós literalmente fomos dormir 2, 3 da manhã para resolver os problemas pendentes, mas não demorou muito até que isso não foi mais um problema no nosso casamento, por causa dessa regra. No início foi difícil, mas depois a regra vira hábito. E como é que você sabe que algo virou hábito? Quando você faz e nem pensa mais. Você nem percebe. Aquilo já faz parte da sua natureza. Então essa regra mudou meu casamento. Eu conheci um marido que também tinha uma regra, casado há muitos anos, se não me engano já quase 40 anos, que no seu casamento, ele por ser uma pessoa pública, uma pessoa conhecida e, portanto, muito assediado, ele tem a seguinte regra: eu não dou carona para mulheres sem a presença da minha esposa no carro. Eu não dou carona para mulher. Uma regra que ele colocou para si. Então, muitas pessoas não conseguem mudar de vida porque elas vivem sem regras. Elas não colocam para si aquelas regras que vão ajudá-las. E eu não falo que você tem que se encher de regras, não. Porque se você for se encher de regras, o que vai acontecer é que você vai começar a desrespeitá-las e daqui a pouquinho você não acredita mais nas próprias regras. Então você tem que ser muito cuidadoso em qual regra você vai colocar para a sua vida, porque se você não segui-la, então tudo que ela vai fazer é te ensinar
que regras não precisam ser seguidas. E aí você dá um tiro no pé, você piora, fica muito pior do que antes. Ora, então, pense na sua vida, qual área da sua vida está desregulada? Qual área da sua vida está fora de controle? E você não consegue vencer, você não consegue colocar ordem, disciplina naquela área da sua vida. Há um problema recorrente que sempre está acontecendo com você, seja na sua saúde, seja no seu casamento, na sua vida financeira. Por exemplo, muitos seguem a regra de nunca comprar nada a crédito. Algumas das pessoas mais controladas economicamente que eu já conheci são pessoas que dizem assim: eu nunca compro nada a crédito. Eu não vou pagar nada a prestação. Se eu não posso comprar, eu não compro. Eu prefiro juntar o dinheiro e quando eu tiver o dinheiro todo eu compro. Eu não vou comprar nada a prestação, porque eu não vou pagar juros. Uma regra que a pessoa tem. Aliás, uma regra da Bíblia, né? A palavra de Deus já fala que o que toma emprestado é escravo de quem empresta. E quando você compra a prestação, você está fazendo o quê? Quando você usa o cartão de crédito, você está fazendo o quê? Você está tomando emprestado. Logo, você está se fazendo escravo daquela pessoa. Então, a palavra de Deus, ela nos oferece, digamos, as regras do bom viver. Muitas regras que nos ajudam a vencer problemas. Então, problemas financeiros, problemas de casamento, problemas de saúde, problemas espirituais, problemas de caráter. Jesus disse: o seu sim tem que ser sim, o seu não tem que ser não. O que passar disso vem do diabo. O que ele quis dizer com isso? Você tem que ter uma regra nas suas palavras. Você não pode ficar falando uma coisa hoje, daqui a pouquinho você fala amanhã. Não é bem assim. Eu falei, mas não é bem assim. Não, na verdade, o seu sim tem que ser sim. Quando você fala sim, pode ter certeza que é aquilo. Todo mundo pode ter certeza, sem questionar, é aquilo. Acabou. Se você falar não, então é não. Acabou. Ninguém pode ficar duvidando das suas palavras. Eu me lembro que alguém pediu dinheiro para mim uma vez, estava passando necessidade, e eu dei o dinheiro para a pessoa. Mas sabe que às vezes as pessoas que tomam dinheiro emprestado têm um hábito péssimo. Elas falam assim: ó, eu te prometo que eu vou te pagar, quando eu receber um dinheiro eu vou te pagar. E você sabe que ela não vai. Geralmente ela é enrolada, aquela pessoa enrolada que está numa situação difícil, né? Eu sei que nem todos são assim, mas muitas vezes as pessoas que vivem pedindo dinheiro emprestado para alguém, elas, sei lá, para tentar amenizar a situação, falam assim: eu vou te pagar. Não, assim que eu receber eu vou te pagar. E você sabe que ela não vai. Mas ela fala. Ela fala e, portanto, ela diminui ainda mais a sua credibilidade. Então, era melhor que ela não falasse nada, era melhor que ela falasse só assim: obrigado. Só isso. Só isso. Mas ela não quer falar obrigado, então ela mente e fala assim: olha, prometo que eu vou te pagar assim que eu receber. E até hoje eu estou esperando. Na verdade, eu não estou esperando. Eu não esperava nem no momento que eu emprestei, que dirá agora. Mas é horrível a pessoa não ter palavra, é horrível a pessoa não poder ser acreditada porque ela já mentiu tantas vezes. Quer dizer, ela não tem essa regra da verdade no seu vocabulário, do sim, sim, não, não. Ela não tem. Então é uma pessoa que não tem credibilidade nem com ela mesma. Regras mudam suas vidas. Regras mudam. Qualquer parte que você colocar uma regra inteligente, uma regra muito necessária, muito importante, ela muda a sua vida. Mas é claro, ela só tem valor se você obedecê-la. Porque se você for ficar fazendo exceções à regra, não, eu sei que eu tenho essa regra, mas eu vou abrir uma exceção. Eu sei que eu falei que não ia fazer, mas é uma exceção. Só hoje. Você começa a abrir exceção às regras, então adivinha o que acontece? As exceções viram regras. E você volta de novo ao ponto de partida. Então, está aí uma tarefa de casa para você hoje. Pense em que área da sua vida você está precisando de uma regra
muito inteligente, muito bem pensada. Pense em que área da sua vida talvez você está ignorando as regras de Deus, as palavras que Deus já determinou e você está dando de ombros. Implemente essa regra na sua vida, obedeça e veja o resultado. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!